A figura emblemática do super-herói. Como dizia a tia May, Deus sabe, crianças como Henry precisam de um herói. Pessoas que se sacrificam pelo próximo, dando um bom exemplo para nós. Todo mundo adora um herói. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Já faz mais de 80 anos, desde a criação de Joe Siegel e Joe Shuster, do super-herói moderno. Na Action Comics, a criação do Superman deu a origem de muitos outros personagens. Durante todos esses anos, teve criações de diversos personagens, mas a população sempre gostou de três: Superman, Batman e Homem-Aranha. Por que esses personagens são tão populares? Você, pelo seu tamanho, pela sua idade, você já deveria estar brincando com outras coisas mais interessantes, você não acha? Que tipo de coisa? Tio vai ser... Infelizmente não vou poder me aprofundar muito, vou só falar no raso, então por isso eu vou deixar um link abaixo do vídeo para, se caso vocês se interessarem um pouco sobre o assunto, vocês vão lá ver. E também deixei um link de 3 vídeos, da qual eu julgo ser as melhores histórias desses personagens que eu vou falar hoje. Para explicar o sucesso desses personagens, eu vou dar um contexto histórico da criação desses personagens e também fazer um pequeno estudo de personagem. O Super-Homem foi criado entre os anos 30 ou 50, depois da Segunda Guerra Mundial ou da Grande Depressão, e isso foi um período muito fodido dos Estados Unidos. E então, 2 judeus refugiados, que eu já citei no começo do vídeo, Joe Siegel e Joe Shuster, criaram o Superman numa tira de jornal que depois foi logo vendido para Detective Comics, conhecida hoje em dia como DC. Hoje em dia, o Superman não é tão popular. Talvez a culpa disso é que ele seja um personagem muito poderoso e isso cria antipatia. Mas muita gente não sabe por que o Superman é tão poderoso. E bom, se lembra que eu não falei que ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, na época da Grande Depressão, que os Estados Unidos estavam fudidos? Pois é. Vou contar um exemplo. O Superman, ele é invulnerável a balas. E o povo da época estava sofrendo muita violência. E outro paralelo que a gente pode traçar é que os pais do Superman são judeus, ou seja, refugiado. E o Superman não é nada mais, nada menos que um refugiado de seu planeta que foi explodido. E tem outra também, nós, seres humanos, somos muito pau no cu. A gente mata, a gente destrói. E o Superman, ele é a bondade. Ele é o que a humanidade almeja ser. Ele é o puro, ele, mesmo sendo ET, ele é muito mais humano. Mas isso significa que ele é perfeito? Não, longe disso. Ele tem muitos defeitos. O Clark é muito atrapalhado. Ele não tem coragem de se impor. Ele é um humano normal. E isso você percebe até na postura dele, coisa que foi incorporada na atuação do Christopher Reeve, que até hoje é o melhor Super-Homem. Eles podem ser ótimas pessoas, Kal-El. Eles querem ser. Só lhes falta luz para mostrar o caminho. Por esta razão, acima de todas, a capacidade deles para o bem, eu enviei você a eles, meu único filho. Não é verdade! O Posse de Ferro não é real, nem o Utangard! Nada disso é real! Ah! Batman é um personagem criado por Bill Finger e Bob Kane, que é nada mais nada menos que um aristocrata que bate em pobre. E 2 personagens que foram usados para a criação do Batman foram o Sombra e o Zorro. Agora, o que falar sobre o Batman? O que é o Batman? É muito difícil falar isso, porque ele é um personagem é um personagem que muda muito. Por exemplo, isso é o Batman. E isso também é o Batman. Esse espécie de poder que o Batman tem de mudar com o tempo é muito bem representado no quadrinho O que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Mas uma coisa que não importa a versão é a sua origem trágica. Em todas as histórias, a família Wayne vai morrer. Eu juro pela alma dos meus pais vingar a morte deles, passando o resto da minha vida lutando contra os criminosos. Por isso que o Batman é um personagem foda. Quebra muito a curva do herói. Porque o herói, ele é pra ser alguém perfeito. E quando você vê o Batman, ele é alguém quebrado psicologicamente. E focou a vida inteira no aperfeiçoamento físico pra poder cumprir uma promessa que ele fez com 8 anos de idade. Ele é louco. Por trás de toda aquela coragem não passa de um garotinho numa fantasia chorando pela mamãe e pelo papai. Seria engraçado se não fosse tão patético. Ah, que troca, eu vou rir mesmo. O Batman também ele não consegue se socializar com pessoas da mesma idade que a dele. Por isso que existe o personagem do Robin. É por causa que o Batman não consegue ser Bruce Wayne. Bruce Wayne é um personagem. O que ele é o Batman. E por isso que também existe a Batfamília. Foi uma forma que o Batman achou
de suprir a falta que ele sente dos pais. Sem falar da galeria de vilões do Batman, que é a melhor galeria de vilões de todos os heróis. Pena que o vídeo tem que ser curto, porque eu poderia passar horas falando dele, discutindo sobre esse personagem, porque com certeza fica no meu top 5 personagem favorito. Eu sou a vingança. Sou a noite. Eu sou Batman. Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steve Ditko em uma época onde só existia sidekicks, onde não existia um herói adolescente onde as pessoas pudessem se identificar. E então Stan Lee veio com uma ideia nova para Marvel. Stan, that is the worst idea I have ever heard. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. O Stan Lee simplesmente ignorou o que o chefe dele tinha mandado. Então nos quadrinhos de Amazing Fantasy, ele publicou a primeira edição do Homem-Aranha. Então o chefe dele veio correndo dizer pra ele: Stan, you remember that character we both loved so much, Spider-Man? Let's do him as a series. O Homem-Aranha com certeza é o super-herói mais real. Desde sua concepção, ele tenta trazer uma lição. E com a história da criação do Homem-Aranha, a gente pode tirar a lição de: If there is something that you feel is good, something you want to do, something that means something to you, try to do it. Agora falando do personagem Homem-Aranha, falando como o Stan Lee dizia, Give him personal problems. nesse quesito, o Homem-Aranha é muito mais superior ao Super-Homem ou Batman, porque o Homem-Aranha tem problemas reais, problemas que eu e você tem. Por favor, preciso do emprego. Está despedido. Para onde estava indo, Parker? Pra sua aula. O que a gente tem que lembrar é o que aconteceu com a criança Peter Parker foi um acidente. Ser um herói é um fardo, é ruim. Isso foi imposto a ele. Ele não quer usar essa roupa. Ele quer ter uma vida normal. É tão qual que ele não vê isso de primeira. E comete irresponsabilidades. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu não quero falar muito sobre o Tio Ben, porque senão vou acabar comparando ele com o Batman sobre a falta da figura de família, tipo pai e mãe. É tão qual que esses dois personagens têm duas figuras paternas em maioria das suas histórias. O Batman, o Alfred, e o Homem-Aranha, o JJ Jameson. Voltando a falar sobre a frase do Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não significa que, sei lá, eu ganhei um superpoder e agora eu sou obrigado a salvar os outros. É sobre você ter um fardo pra carregar. É sobre a sua cruz. É sobre ser Sísifo empurrando a pedra por toda a eternidade. Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Esse vídeo tá bastante longo. Eu só queria falar, como deu pra perceber, eu gosto muito de super-heróis e espero que se você também goste da mitologia, de entender como eles são, eu recomendo assistir esses dois canais, Tralhos do John e Quadrinhos na Sarjeta. Esses dois canais falam sobre esse assunto e falam muito melhor do que eu. E tudo que eu falei sobre esses personagens nesse vídeo é só a ponta do iceberg. Vocês podem ter muito mais interpretações do que eu tive. É isso, falou e abraço. Bora pra play! Modo hardcore. Mais realista, recomendado para jogadores que estão familiarizados com os fundamentos de combate da sobrevivência no mundo Kingdom Come. Meu irmão, trabalha com gameplay, meu irmão, trabalha com o público. Uma das colheitas falhou. Oxente, já?